O humor é algo que interfere de maneira peremptória e decisiva na resposta que eu dou àquilo que me torna e baliza na questão do que está do meu lado e aquilo que eu percebo que ocorre em volta de mim. Visto que, se eu não tomo cuidado, ao colocar na ponta de uma caneta, eu vou ter perdido grande parte desse tempo aqui nessa crosta terrestre, que é um estágio disputadíssimo, abençoado e imprescindível para o meu burilamento espiritual. Essa jornadeia aqui na Terra é como um estágio probatório que eu passo para ser ferido uma série de aquisições que da razão precisa erguer uma moral em mim e que ao cabo desse período, se eu tiver conseguido demonstrar em ação a produtividade, a indefectibilidade desse fruto, eu consigo adentrar uma região menos prejuizada, menos perigosa para o meu espírito. Eu tive um período que, depois do concurso para o Estado, eu fiz o probatório e depois que eu tive um afastamento, quando eu voltei, que eu fui relocada, eu passei por um outro estágio probatório, que foram 3 anos na escola Rotary, onde eu não era considerada efetiva ali no quadro. Eu estava sobre um acompanhamento mais intenso e, inclusive, havia algumas regras específicas para ser atendida e cumprida para quem estivesse no probatório, que ia desde pesquisa a ser elucidada, documento a ser preenchido e a impossibilidade de requestar determinada mudança de lotação e alteração de função ali dentro da própria escola em que estivesse, porque ainda estava nesse estágio avaliativo. Isso acontece devido ao probatório ser aquele momento em que eu estou sob observação criteriosa para elencar e ajuizar daquilo que esteja conseguindo realizar e o que não esteja. Por isso que, quando nós consideramos a situação de estar preso a um corpo de carne momentaneamente num orbe como a Terra, é imprescindível aclarar que não é uma férias, um passeio, uma viagem que eu faço para uma praia, onde eu vou tomar água de coco e receber a onda do mar, ou um piquenique para trocar uma figurinha a esmo
e fica por isso mesmo. Um estágio como esse aqui é uma ferição intensa, violenta, da minha energia, do que eu sustento, e passa, como Jesus diz no Evangelho segundo o Espiritismo, pela violência que eu preciso fazer com o meu mal pendor. Porque eu só vou rasgar o céu para o meu passo se eu for incisiva, intimorata e violenta para vencer a mim mesma. Porque é um clarão, é um rasgar, uma vibração em que eu consigo adentrar a esse golpe, à custa dele. E Jesus diz no supracitado Evangelho segundo o Espiritismo que ele não poderia, naquela época, dizer tudo, que ele enviaria um consolador que iria nos relembrar o que ele havia dito, queria nos esclarecer coisas que até ali ele não poderia dizer e deixar diante do povoléu, e estaria conosco. E, segundo Chico Xavier, esse consolador, que é a terceira revelação da doutrina espírita, liderado pela Falange do Espírito de Verdade, que é João Batista. Porque se fosse o próprio Jesus, primeiro que ele não falaria no Evangelho que enviaria um outro Consolador. Então ele não se refere que ele mesmo faria, mas que enviaria um outro Consolador. Então quer dizer que é um outro alguém. E segundo que o que Jesus disserra para nós e que divide a humanidade antes e depois dele, e faz acontecer uma revolução que leva a reiniciar a contagem do calendário a partir dele, é a hecatombe, o ciclópico do amor. Essa revolução que ele trouxe e que mudou todo o nosso paradigma de visão, de alcance e de meta, de esperança. Por isso que, se fosse o próprio Jesus, seria espírito do amor. Mas a verdade, ela antecede a caridade. Por isso, quando foi feito o início do ministério de João Batista, ele foi preparar a vinda de Jesus. Ali, já encarnado, João Batista, primo dele, segundo grau, mas aquele profeta que já estava carimbado para preparar e aplainar o caminho para o início da vida pública de Jesus. E
ele faz esse arranque inicial e passa para que, como ele dizia, ele diminui e Jesus cresça. Mas é o mesmo João Batista, que também foi colocado de ter reencarnado como Elias, e que vai ser o Espírito de verdade, que lidera uma falange de espíritos de escola, que vem estar conosco, nos relembrar o que Jesus diz, nos dizer aquilo que na época não pôde ser dito, e nos revelar. Daí que a experiência que é de um confronto com um débito multimilenário que eu carrego na minha história profunda, a pedir de mim uma fibra de resistência e de aprimoramento, porque é um confronto energético que nós vivemos, tremendo, e que, como o próprio Kardec vai dizer, faz parte das expiações e das provas desse orbe e deve ser encarado dessa forma. Daí eu preciso ter resignação, ter resiliência, porque se eu revolto, eu perco a hora. Eu malbarato a insância. E aí aquilo volta para mim depois, em condição piorada, porque isso nunca vem sem juros, para que eu reinicie, refaça, valorosa o caminho, sob uma condição ainda mais tremenda. Por isso eu preciso me munir de humildade, de espírito de vigilância, de cautela, de bom ânimo, de boa vontade, para alavancar essas possibilidades que eu trago latente e fazê-las acontecerem, virem a ser, porque é algo que está latente, que pela minha vontade, isso vem a ser e pode argamassar um caminho menos complicado e que me permita sair daqui menos onerada moralmente, com menos débito. No livro Cartas e Crônicas, Humberto de Campos vai dizer no capítulo Belarmino Bicas de uma experiência curiosa que retrata como nós corremos o risco de perder tempo com aquilo que é só menor, insignificante, e como isso tem um poder sinistro de inviabilizar nossa marcha. Daí ele vai explicar que esse Belarmino supracitado havia desencarnado com 58 anos de idade e ele pôde fazer um militamento no Espiritismo por 20 anos. Foi uma convicção que ele abraçou aos 38 anos e ele já tinha uma irascibilidade do temperamento, do modal psíquico dele. E ele procurou pegar um caderninho e ir anotando as exasperações, os excessos que ele trazia, as quedas, para que ele pudesse estudar e tentar fazer evitação disso, minorar esses danos morais que ele trazia. Mas ele aclara que o desconchavo, os deslizes dele foram tantos que inconscientemente ele malbaratou e eliminou 22 anos de uma cota de 80 que estava
pré-mapado para ele desfrutar no corpo físico. Daí que ele era para ter desencarnado aos 80 anos, desencarnou aos 58. Por essa malbaratação que ele realizou com o tempo, com a sua vigilância, com a sua moral. E adentra, como seria de se esperar, como suicídio indireto para demandar o além-túmulo. Lá ele pôde examinar e aferir a sua desilusão, o seu engano, a fantasia em que ele havia mergulhado e o quanto ele havia perdido tesouro, essência por bagatela, por quinquilharia. Como Jesus vai dizer, onde estiver o meu tesouro, ali está o meu coração. Aquilo que eu elejo como essencial, aquilo que eu fito, miro e flecho. E ele vai dizer que foi exatamente a intolerância, a impaciência, o desequilíbrio, a falta de serenidade, o rancor, a cólera, a zanga sistemática, constante. E a questão do melindre, da suscetibilidade, do amor. E da pragmática do mau humor. E quando se olha o significado dessa palavra, amor, vai dizer que é uma expressão, uma manifestação de enfado, de indisposição, que vai vir a fluxo por um silêncio obstinado, revoltado, em que eu evito olhar para aquele que gerou, causou aquela indisposição em mim. E isso tem a ver com o nosso capricho, que prejudica a minha interação com o outro. Porque quando eu sou levada por suscetibilidade, por melindre, eu acabo que me deixo tocar e ferir por questões de menor monta, e que seria possível aquilo se afastar de mim sem me causar prejuízo. Então, ele fez uma estatística de onde ele for viver essa perda de energia, de trabalho, de tempo, na sua lide diária. E ele vai colocar que de 1936 a 1956 foi o período em que ele trajetoriou encarnado aqui. Ele teve contrariedade, dificuldade ali em família, 1811, 906, indisposição por questão de higiene, alimentação, 1614, altercação e confusão com a esposa, por coisas também que ele pensava diferente, seja na conduta, na postura social doméstica, no trabalho. 1801, desgosto, seja com nora, genro, filho, onde ele ficou contrafeito. 11, descontentamento, insatisfação com o neto. 1015, choque e bater de frente com o chefe de serviço, de algo que ele estivesse sendo atendido.
1333, compatibilidade. E uma exasperação ali com colegas de trabalho. 1012, reclamação, impaciência com lojista, fornecedor, por causa de pouca monta, poderia passar batido. 614, mal entendido e discussão com o vizinho. 315, ressentimento e rancor com aqueles que ele considerava amigo. 1089, melindre e capricho, devido ao que ele via como descaso de funcionário, atendedor, empregado de instituição de variado matiz. 615, aborrecimento com alfaiate, barbeiro, costureira. 677, desacordo e erro de comunicação com passageiro motorista desconhecido, seja numa viagem de bonde, automóvel particular, lotação, ônibus mesmo. 419, inviabilidade de desavença com padeiro, leiteiro, onde ele ia pegar ali o pãozinho, o leite. 820, malquistamento, seja em cafés, em atendente em restaurante, garçom. 211, ofendimento com questão de oferta de serviço de telefonia, em que às vezes aquilo está tendo o serviço travado, eu entro em contato e não consigo falar, ou se consegue falar, não chega no atendente que trata daquele assunto. E veja, isso é teste para minha paciência, para minha tranquilidade. Porque se eu não suporto algo que eu gostaria que acontecesse, não ser atendido, se o rasgo numa roupa me afeta e me tira do prumo, se algo que eu gostaria que tivesse na mesa para me alimentar, eu não encontro, e aquilo me faz vociferar. Se, quando eu estou numa repartição de trabalho, quando eu vou lanchar, aquilo que eu gostaria de pegar acaba antes de eu chegar, e isso me põe contrafeita. São pequenos indícios de uma indisposição que eu trago para valorar o tempo, com o emulo da paz, do auxílio. Porque aquele tempo em que eu fico na discussão, mesmo que ela seja mental, na agressão, onde eu emito dardo de cólera, isso vai me fazer perder um momento em que eu poderia estar cultivando uma ideia nobre, arquitetando algo positivo para realizar, atendendo o pedido de alguém. E aqui vale até mesmo para quando alguém me pede ajuda. Porque se eu não tomo cuidado, o pedido do outro, ele pode me levar a cair em paciência, em indisposição. E aí, naturalmente, que eu não vou estender a mão para ajudar, eu vou dispensar aquela situação.
815 casos em que ele se abespinou e colocou contra a parede opinião alheia na questão da religiosidade, da fé de cada qual. 217 por incompreensão e desentendimento com militantes da fé espírita no centro que ele frequentava. 901 por inquietação, equívoco, engano, diante de uma perspectiva desagradável, um medo, uma insegurança de um pesar imaginário, um receio. De algo que não veio a acontecer. Uma aflição, uma angústia. No total aí que dá 16.386, exasperação e perda de tempo inútil. Isso em 7.300 dias da sua vilegiatura carnal. E nos 4 lustros esplêndidos da sua passagem por aqui, porque ele pôde ser iluminado pelo clarão inexcedível do Evangelho redivivo. E por isso que quando eu, através da minha guarda que monto com a minha mente, que tem uma capacidade de emitir pensamento acima da velocidade da luz. Daí que, conforme aquilo que eu emito, é uma cerda eletromagnética, uma faca eletromagnética, que sai cortando o que vem pela frente. E, naturalmente, que isso volta para mim acrescido daquilo que era símile a isso que emiti, e me leva a desequilibrar, a desarmonizar, a adoecer. Uma senhora, ela comentou que tinha ido numa médica oftalmologista porque estava com o olho com dificuldade para enxergar. Ela tem ceratocônia e a lente que é usada para tratar isso, ela estava irritando o olho dela. E ela já estava com o olho bastante irritado e havia se submetida a uma médica que ela preferiria ter ido em outra, mas que foi quem poderia atendê-la pelo convênio que ela tinha. E ao chegar lá, ouviu dessa médica que ela estava quase cega, que se ela quisesse tentar o óculos, apesar que ela já tinha falado que já tinha feito isso e não havia resolvido, que para ela conseguir enxergar um pouco mais era a lente, a única opção. E fez teste de uma série de lentes no olho dela que feriu mais o olho dela. Ela saiu de lá mais cega do que ela tinha entrado, ela falou, em termos de dificuldade para enxergar, não uma cegueira propriamente dita, mas a dificuldade que o olho dela adquiriu do enxergamento. Ela entrou com uma certa dificuldade e saiu piorada. E eu falava para ela dela ter cuidado com a emissão mental, porque ela estava vociferando contra essa médica, dizendo da sua incompetência, que nunca mais ia voltar lá. Se ela soubesse, ela não teria ido. E isso só faz piorar. Porque mesmo que alguma coisa aconteça e que isso venha a causar um dano em mim irreversível, seja pela inépcia do outro ou um desejo intencionado de me ferir, eu preciso manter o meu coração no algodão do perdão incondicional, da bondade. Uma outra moça que foi submetida a uma cirurgia
e que ela enxergava e durante a cirurgia ela ficou cega. Então foi alguma coisa ali na manobra cirúrgica que deveria resolver um determinado problema dela e por algum motivo defeso ela sai do procedimento com o olho comprometido, mas ela cega mesmo. E quem esteve próximo e acompanhou o movimento dela não ouviu uma frase de blasfêmia dela em relação ao médico que houvera participado da sua cirurgia. Ela não revoltou, deu outra face, colocou na sua oração aquele que havia sido o responsável ali direto em termos do momento em que aquilo aconteceu para ela ter ficado cega, não quis saber o motivo e seguiu com o coração mais enobrecido, com o perdão que ela conseguiu dar e a bênção que ela emitiu na direção desse cirurgião, desse esculápio. Isso vem mostrar como que, diante de uma mesma situação, a decisão é sempre minha. Porque mesmo que eu tenha o comprometimento de um órgão, mesmo que eu viesse a perder a vida por inépcia de alguém, pela vibração nefanda de outro, está em mim o poder, pela minha vontade, de dar o perdão, de emitir bênção com a minha palavra, com o meu pensamento, com a minha ação. Porque isso gera, como uma força motriz, numa potência de cavalo vapor inabordável, harmonia, equilíbrio para o meu perispírito. E mesmo que um órgão esteja comprometido, mesmo que eu esteja amputada, com uma cicatriz irreversível, o meu espírito estará sadio e harmonizado. Porque estou conseguindo ir após o Cristo, em atitude, em ação.